Boa noite, queridos. Graça e paz. Graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina. Amém? Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 3. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 3, de 3 a 17. Amém? Quero falar uma coisa para vocês que eu tenho certeza que o Senhor vai marcar a tua vida nesta noite. Amém? Você que está nos vendo, está nos assistindo também pela internet, tenha certeza disso, que o Senhor vai marcar a tua vida, querido, em nome de Jesus, para a glória dEle. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Eu queria orar um pouquinho mais. Se você me permite, feche os seus olhos. Queria orar um pouquinho mais. Paizinho querido, eu quero te louvar, Senhor, bendizer o teu nome nesta noite. A tua palavra, ela foi lida, Senhor. A tua palavra, ela não está presa. A tua palavra não está algemada. A tua palavra, ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi determinada. Eu creio nisso, nós cremos nisso. Porque nós estamos aqui reunidos em torno do teu nome, queremos cultuar a ti, o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Mas eu quero ainda te pedir um pouquinho mais, Senhor, pela minha vida, porque quero te pedir, Senhor, que a minha vida, ela possa estar afinada para com o que o Senhor quer falar conosco, que ela possa estar afinada, Senhor, como aquela harpa, Senhor, que quando Davi tocava, e a opressão que estava sobre Saul
Saul era livre. Eu creio nisso, Senhor, que o Senhor vai fazer isso nesta noite. Eu quero, Senhor, te pedir que a palavra que vai ser ministrada aqui, através da minha vida, seja como um machado afiado, que possa tocar a raiz e arrancar tudo o que o Senhor não plantou. Faça isso, Deus, para a glória do teu nome. Pai, eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que a palavra que sair da minha boca aqui, Senhor, seja como um arpão, assim, da mesma forma como foi com Pedro, Senhor, no passado, e muitas pessoas reconheceram a Ti como Senhor e Salvador. Que as pessoas sejam arpoadas pela Tua palavra nesta noite, Senhor, que todos aqui, sem exceção, possam estar presos pela Tua palavra, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Queridos, esse texto aqui tem um tema que eu quero compartilhar com vocês, está no subtítulo aqui dessa mensagem, é a observação dos mandamentos, o amor fraternal e a separação do mundo. Essa epístola foi escrita por João, em Éfeso, onde ele passou os últimos dias, mas essa carta, ela é tão atual, que a gente pode aplicar nas nossas vidas. Eu creio que o Senhor vai trazer revelação, na medida que a gente for compartilhando os versículos aqui. Eu quero ser breve com vocês, eu não quero cansar vocês, mas eu quero sim, eu não quero ser faltoso pelo que o Senhor começou a ministrar. Não sei se vocês estão percebendo aqui, eu escrevi bastante, mas eu quero assim, eu não quero ser faltoso, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor trouxe na minha vida, eu quero compartilhar com vocês. Como falamos aqui no começo, eu tenho certeza que pessoas vão sair daqui marcadas para a glória dele. Embora o propósito de João fosse manter os leitores afastados do pecado, da realidade do pecado que eles viviam, em algum momento eles cometeriam o pecado. João, ele começa a escrever essa carta em Éfeso, mas ele começa a dar várias instruções, mostrando para os irmãos naquela época a respeito da graça de Deus, que Deus fez uma provisão dupla para restaurar os cristãos perdidos. Em primeiro lugar, Deus nomeou Jesus como advogado para defender a causa dos pecadores. Então não é diferente hoje. Da mesma forma como João estava ministrando aos irmãos de Éfeso, essa palavra está sendo ministrada a nós, em primeiro lugar, para dizer que Jesus é o nosso advogado. Em segundo lugar, Deus nomeou Jesus como propiciação pelos nossos pecados. Quero ler um texto também com vocês em Romanos, capítulo 3, versículo 25. 3, 25. Pode acompanhar ali no telão. Diz assim: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido sob a paciência de Deus. Eu quero dizer para você também, queridos, que o Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele não perdeu a paciência por mim e por você. Por isso Ele mandou o seu Filho. Por isso Ele mandou o seu Filho a ser propiciação por nós. E o que significa propiciação? Propiciação é desviar a ira de Deus do pecador. Deus, Ele apresenta Jesus como sacrifício para expiação ou reconciliação com a humanidade separada. O julgamento de Deus foi totalmente colocado sobre Cristo, o sacrifício irrepreensível por todos os pecados, tanto os passados como o presente. Era isso que João estava mostrando para os irmãos ali em Éfeso. Existe um propiciador, existe aquela propiciação, existe o desviar da ira de Deus do pecador. A ira de Deus estava sobre cada um de nós.
Queridos, graças a Deus, pelo Senhor Jesus, que veio, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Todos aqui, ao alcance da minha voz, têm que dar graças a Deus por isso, porque a ira de Deus estava apontando para cada um de nós. Mas quando o Senhor Jesus se tornou propiciação, a ira de Deus foi apontada para o Senhor. Saiba e entenda nesta noite que você é um privilegiado. Se você nesta noite abrir o teu coração, se arrepender de fato dos teus pecados, queridos, tenha certeza que você vai sair daqui restaurado para a honra e glória dele. A ira de Deus estava sobre nós. Era isso que João estava mostrando para os irmãos de Éfeso. E aí ele continua, ele começa a dar várias instruções. Do versículo 3 ao 6, ele fala sobre a obediência aos mandamentos de Deus. Que a obediência dos mandamentos de Deus testa o conhecimento de uma pessoa em relação ao Senhor. Fala que o verdadeiro amor, fala do verdadeiro amor de Deus, fala de um relacionamento sincero com Ele. Isto deve ser evidenciado por lealdade. Versículo 5 fala assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. A gente reconhece que estamos nele somente quando obedecemos a Jesus. Nós compreendemos que a obediência é a primeira evidência do amor por Deus. A desobediência fez com que o homem e a mulher saísse da presença do Senhor. Então, o reconhecimento pela obediência, queridos, mostra para mim e para você que nós obedecemos ao Senhor. Vocês me entendem? Compreendem? Amém? Eu e você precisamos conhecer e acreditar que somente aqueles que estão aprendendo a viver com Jesus conhecem e o amam. E dessa forma, João começou a ensinar aos irmãos de Éfeso. E ele continua falando através dos versículos que nós lemos, versículos 7 e 8, que diz assim: irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Desde o princípio tiveste este mandamento antigo, é a palavra que desde o princípio ouviste. Ou seja, João estava falando para eles aquilo que ele tinha falado em João capítulo 13, versículo 34. Eu gostaria que vocês pudessem ler ou acompanhar pelo telão, se for possível, queridos. Bota João capítulo 13, versículo 34. Mostra para mim e para você um teste da comunhão com Deus. Isso ali, o teste da comunhão com Deus é o amor pelos irmãos. Diz assim: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Versículo 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa palavra que ele estava falando para os irmãos ali, que estava chegando em Éfeso, queridos, chegou também em Esmirna, em Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E eu tenho certeza que se de fato, de verdade, eu amar o meu irmão, se essa palavra for verdade na minha vida, não somente aqui em Cabo Frio, queridos, não somente aqui em Cabo Frio, mas se a gente começar a exalar esse amor, Arraial do Cabo vai ser alcançado, amém? São Pedro da Aldeia vai ser alcançado, Búzios vai ser alcançado, Rio das Ostras vai ser alcançado, Iguá, Bararuama, enfim, Bom Jesus vai ser alcançado, Bahia vai ser alcançado, se verdadeiramente eu e você nos amarmos. Era isso que João estava falando ali para os irmãos, e alcançou todos os lugares. Queridos, essa palavra serve para mim e para você. E o irmão, ele começa e continua falando que o mandamento de amar também é novo, pois Jesus concedeu um novo padrão e um novo motivo. João afirma que a verdadeira luz, que é o Evangelho, foi revelado. E o verdadeiro Evangelho, quando é revelado, ele dispersa as trevas. Há amor no coração, os irmãos se amam,
então o Evangelho é revelado, a luz se revela. Deus, querido, não leva em consideração o tempo da ignorância. O apóstolo Paulo, no Areópago, ele estava ministrando sobre isso ao Deus desconhecido, mas ele levanta uma voz e fala: Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas que todos venham ao pleno conhecimento e se arrependam. Você que está ao alcance da minha voz, querido, você que está me vendo, me ouvindo pela internet, você, a partir de hoje, a partir de agora, 8:50, você não pode dizer que não ouviu falar do Senhor, porque eu estou abrindo a minha boca e dizendo que somente há um Senhor, somente há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, aleluia, Salvador da tua vida, querido. Então você não tem desculpa em sair daqui, em dizer que nunca ouviu falar do Senhor. João tinha essa perspicácia, ele tinha essa vontade, ele tinha esse desejo de falar para o pessoal: vocês precisam entender, vocês precisam saber, não podem ser ignorantes, não tenha dúvida, Jesus Cristo é o Senhor. Ele tinha essa verdade gravada no seu coração, e ele continua, através dos versos 9 e 11, o amor verdadeiro é característica da luz e o ódio é característica das trevas. Os dois são inimigos mortais. Portanto, uma pessoa que revela a autenticidade de seu relacionamento com Deus, ele só vai mostrar a verdade se tiver um relacionamento um com o outro. Eu vou repetir. Uma pessoa revela a autenticidade de seu relacionamento com Deus através de seu relacionamento com o outro. Não é possível uma pessoa ter um relacionamento com Deus se não tiver com o irmão. É impossível. E João, ele começa a explicar isso. Ele traz essa revelação para que haja esse conceito na vida dos irmãos ali. Queridos, vocês, para ter um relacionamento com Deus, um relacionamento verdadeiro precisa ter um relacionamento com o outro. E muitas vezes nós somos falhos nisso. Muitas vezes nós abrimos mão da comunhão, muitas vezes nós abrimos mão de estar com o irmão, muitas vezes abrimos mão e falamos na nossa soberba que temos um relacionamento com Deus. E você sabe nesta noite que se você não tiver um relacionamento com teu irmão, você não tem relacionamento com Deus. Você está sendo enganado. E reconheça que o ódio pelos outros, o ódio que você, de repente, pode estar carregando, uma mágoa no teu coração, pelo teu irmão, você está em trevas. É duro falar isso, é duro, mas a palavra do Senhor que nos mostra, a palavra do Senhor que é verdade, a palavra do Senhor não mente. Então, se você tem alguma mágoa no teu coração, se você tem alguma rixa com o teu irmão querido, hoje é noite de você se arrepender, porque você está em trevas. É o que João nos mostra aqui. E ele continua falando, através do versículo 12 a 14, ele volta para 4 diferentes grupos na igreja. Ele começa a falar ali, não em relação à idade física das pessoas, mas de acordo com os níveis de crescimento que o pessoal tinha. O objetivo de João ali era estimular a progredir ainda mais e advertir contra as tentações que certamente viriam. Aí ele fala: filhinhos, escrevo porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo porque venceste o maligno e porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Filhos, porque conheceste o Pai. Eu queria abrir um parêntese aqui. João, ele fala sobre essa característica ali da igreja,
em nível de crescimento espiritual. Mas eu queria trazer na nossa realidade, pais e filhos, temos vivido como família um tempo terrível. Nós temos vivido um tempo de filhos insubmissos e pais omissos. Temos vivido um tempo onde filhos rebeldes, filhos se rebelando contra o pai, não obedecem. Onde pais não abrem mão da verdade, da disciplina, por causa de um sentimento, não fala a verdade com teu filho, perdem, abre mão. Queridos, eu quero alertar você, quantos pais tem aqui? Quero alertar você, meu querido, nesta noite, não abra mão da autoridade que o Senhor te deu, não abra mão da verdade que o Senhor colocou sobre a tua vida. O teu filho é herança, então não fique correndo atrás de coisas, para preencher, e você está perdendo o teu filho, querido. O meu coração tem partido por causa disso. Eu tenho visto muitos pais abrindo mão da verdade, abrindo mão da disciplina, não tem controle mais, não sabe. Eu quero te dar uma dica, querido, vá para a palavra, busca, jejua, ora, se coloca diante do Senhor, pede ajuda. E você, filho, quantos filhos temos aqui? E você, filho, não abra mão do relacionamento com o teu pai, você tem vivido numa rebeldia tamanha, abrindo mão do conselho do teu pai, da tua mãe. Não faça isso em nome de Jesus. Eu vou abrir um texto aqui em Malaquias capítulo 4, versículo 6, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quantos filhos nós temos aqui? Levanta a mão os filhinhos. Filho, você quer viver bastante? Quer viver bastante? Fala para mim, quer? Amém? Vocês querem viver bastante? Então honra teu pai e tua mãe, querido. Pai, vocês querem ver uma mudança no teu lar? Converta o teu coração ao coração do teu filho. Filho, converta o teu coração ao coração do teu pai, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Nós temos visto isso, queridos, aqui no nosso meio. Meninos e meninas que cresceram conosco, que abriram mão da disciplina e hoje estão no mundo, estão aqui hoje, mas estão perdidos. Eu quero dar uma palavra para você, pai, e para você, filho. Ganhe o coração do teu pai, ganhe o coração do teu filho, queridos, para que o Senhor não venha e fira a terra. Aleluia. Os versículos seguintes, queridos. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo aqui não se refere à criação física, mas à esfera do mal que opera em nosso mundo sob o domínio de Satanás. E o próprio João, ele fala no capítulo 4, versículo 4, capítulo 4, verso 4, ele diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós, do que o que está no mundo. Maior é o que está em vós. Maior é o que está em vós, do que o que está no mundo. E essa palavra ainda continua. João ainda fala no capítulo 5, verso 19, diz assim, sabemos que somos de Deus, e que todo mundo
está no maligno. Então, queridos, é tempo de fazermos uma reflexão, de vermos como está a nossa vida. Tenho certeza que o Senhor quer uma mudança radical na minha e na tua vida, para a glória dEle. Tem um alerta que João ainda deixa para a gente aqui. Ele fala o seguinte: que não estabeleça suas afeições ou viva em nome de qualquer coisa que apele para os apetites carnais. Ele fala sobre a concupiscência da carne. Coisas que apele para a sua cobiça ou avareza, concupiscência dos olhos. Ou coisa que fomente orgulho ou arrogância, a soberba da vida. Porque a tendência natural de todos nós é seguir aquilo que amamos e desejar aquilo que nos agrada. Mas se não tomarmos cuidado, corremos o risco de cultivar em nós desejos desordenados e fora dos limites estabelecidos por Deus. Afinal, o que é concupiscência aqui que Paulo traz essa palavra para os irmãos lá em Éfeso, e eu tenho certeza que para nós aqui vai ser de grande valia? Concupiscência é desejo de nossa alma e de nossa carne. Eu fui ver no dicionário, diz o seguinte: grande desejo de bens ou gozos materiais e também apetite sexual desordenado. Eu quero estabelecer aqui, para a gente estar terminando, nesses 3 aspectos aqui que eu tenho certeza absoluta que, como foi de muita importância para a igreja em Éfeso, vai ser para nós aqui. A primeira coisa é a concupiscência da carne. Concupiscência da carne fala para nós sobre o imediatismo, a satisfação pessoal e momentânea, o comer, o beber, fala sobre o sexo fútil e toda e qualquer carnalidade. Toda e qualquer carnalidade é a concupiscência da carne. Porque muitas pessoas abrem mão de coisas boas, de promessas de Deus, pelo prazer momentâneo. A gente vê esse exemplo na vida de Esaú. Deixou algo tremendo que ia marcar a sua vida por causa de um guisado. Esaú abre mão da sua primogenitura em troca de um simples guisado. No caso de Esaú, foi por uma refeição. E aí, talvez, no meu caso ou no teu caso, nesta noite, e para você que está nos assistindo, nos vendo, querido, pode ser por sexo desenfreado, pode ser sexo fora do casamento, por cocaína, ou por muito menos, você tem aberto mão do melhor de Deus para a tua vida por causa dessa concupiscência da carne. Tem outra concupiscência, a concupiscência dos olhos. Isto fala de cobiça, fala das conquistas materiais, fala da ambição do ter, e por esta concupiscência muitas pessoas abandonam a Deus, se tornam escravos do trabalho. Quantos aqui conhecem pessoas que se envolvem tamanha pelo trabalho, se doam tanto pelo trabalho para ter algo? Isso é concupiscência dos olhos. E não tem tempo para a família. Às vezes a gente vê a degradação da família por isso. Um pai, uma mãe que chega tarde em casa, não tem tempo, não tem limite, abre mão do prazer de estar em família por causa do trabalho, abre mão de estar em família porque querem ter mais. Eu sei, é lícito ter um carro novo, é lícito ter uma casa bacana, mas a concupiscência dos olhos, as pessoas abandonam o Senhor, não tem limite, não aproveitam o dom da vida e principalmente para dedicar tempo e disposição para as coisas de Deus.
Para terminar, soberba da vida. Aqui, soberba da vida fala da ambição do ser. A concupiscência dos olhos é do ter, mas a soberba da vida fala sobre a ambição do ser, é a busca do reconhecimento, é a soberba, a arrogância, a prepotência. Quando uma pessoa é vítima dessa soberba da vida, não é mais uma batalha contra a carne. O maligno ganhou a batalha sensual e intelectual. Os israelitas, eles sucumbiram a esse tipo de pecado quando eles agiram com orgulho e endureceram a cerviz. Quando eles murmuraram, quando eles abriram mão da orientação do Senhor, tinham tudo. O mar se abriu, água sai da rocha, eram alimentados, 40 anos, mas por causa